Queridos comedores de maná escondido, 4 de agosto de 2024. Esta é a carta às águas estão se reunindo, de Jeffersonville, Indiana. Agora, o irmão Joseph Brown. Queridos comedores de maná escondido, Deus enviou seu 7º anjo mensageiro para guiar a sua noiva. Não outro homem, não um grupo de homens, mas um homem, pois a mensagem e o seu mensageiro são os mesmos. A palavra de Deus não precisa de interpretação. Ele a falou à sua noiva através de lábios humanos e nós cremos nela exatamente como ela a disse. Devemos ter muito cuidado hoje em dia com a voz que nos guia e com o que ela nos diz. O nosso destino eterno depende dessa mesma decisão. Por isso, temos de decidir qual é a voz mais importante que devemos ouvir. Que voz foi justificada por Deus? Que voz tenho assim diz o Senhor? Não pode ser a minha voz, as minhas palavras, a minha doutrina, mas tem de ser a palavra. Por isso temos de ir à palavra para ver o que ela nos diz. Ela nos diz que Ele levantará o ministério quintuplo para nos guiar no final. Podemos ver claramente na palavra que eles têm o seu lugar, lugares muito importantes. Mas será que a palavra diz em qualquer lugar que eles serão os que terão as vozes mais importantes que devemos ouvir para sermos a noiva? O profeta disse-nos que se levantarão muitos homens nos últimos dias que tentarão prestar um serviço a Deus sem que seja essa a sua vontade. Ele abençoará o ministério deles, mas não é a maneira perfeita de liderar a sua noiva. Ele disse que a sua vontade perfeita é e sempre foi ouvir e acreditar na voz do seu profeta vindicado. Pois ele, e somente ele, tem o assim diz o Senhor. Foi por isso que ele enviou seu anjo. Por isso que ele o escolheu. Por isso que ele fez com que fosse registrado. É o alimento espiritual a seu tempo, o maná escondido, para a sua noiva. Durante 7 das 7 eras, não vi nada além de homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, estou a expulsar-vos da minha boca. Está tudo acabado. Eu vou falar bem, sim. Estou aqui no meio da igreja. O Amém de Deus, fiel e verdadeiro, revelar-se-á e será pelo meu profeta. Oh, sim. É verdade. 7 em cada 7 séculos. Os homens valorizam a sua palavra acima da minha. Temos de nos perguntar se isto não estará a acontecer entre nós neste momento. Não ponham as cassetes na igreja, mas têm de ouvir a voz, o vosso pastor. Ponham as cassetes em casa. Eles não colocam a sua voz na fita como a voz mais importante, mas a voz deles. Eles estão apontando o povo para si mesmos. E a importância do seu ministério, seu chamado para trazer a palavra para liderar a noiva. Mas a noiva não pode suportar isso. Eles não aceitam isso, eles não vão fazer isso. Eles não se comprometerão com isso. É a voz de Deus e nada mais. Isso é o que a palavra diz. A pergunta na mente das pessoas hoje é: quem é que Deus escolheu para liderar a sua noiva? As cassetas ou o ministério quintuplo? O ministério aperfeiçoará a noiva? O ministério guiará a noiva? De acordo com a palavra de Deus, esse nunca foi o seu caminho. Há tantos homens hoje que dizem que seguiram e acreditaram nesta mensagem por anos e anos, mas agora estão colocando o ministério como a voz mais importante que você deve ouvir.
Que ministério seguirá então? Em que ministério vai colocar o seu destino eterno? Todos eles dizem que são chamados por Deus para pregar a mensagem. Eu não nego nem questiono isso. Mas alguns dos ministros mais influentes nas fileiras do Ministério Quintuplo dizem: não é a voz de Deus, é apenas a voz de William Branham. Outros dizem: os dias da mensagem de um só homem acabaram. Ou, esta mensagem não é o absoluto. É isso que vos guia? Homens que pregaram em centenas das suas convenções, grandes líderes do Ministério Quintuplo, agora negam a mensagem e dizem: esta mensagem é falsa. Acima de tudo, o ministério hoje diz: vocês não devem ouvir a voz do anjo de Deus na igreja, apenas em suas casas. O irmão Branham nunca disse para tocar fitas na igreja. Isso é inacreditável. Não posso acreditar que um irmão ou irmã que diz crer esta mensagem, que o irmão Branham é o sétimo anjo mensageiro de Deus, o filho do homem, falando, cairia numa declaração tão enganosa como essa. Isso deveria deixar-vos doentes do estômago. Se você é uma noiva, isso fará. Deus nunca muda de ideia sobre a sua palavra. Ele sempre escolheu um homem para liderar o seu povo. Outros têm o seu lugar, mas deve conduzir o povo àquele que ele escolheu para liderar o povo. Acorda, povo. Ouçam o que estes ministros vos estão a dizer. As citações que estão a usar para colocar o seu ministério à frente do profeta. Como é que o ministério de um homem pode ser mais importante do que a voz vindicada de Deus, que ele provou e vindicou ser, assim diz o Senhor? Ele disse-nos e disse-nos que pode haver homens verdadeiramente ungidos, com um verdadeiro Espírito Santo sobre eles, que são falsos. Só há uma maneira de ter certeza: ficar com a palavra original. Pois esta mensagem e mensageiro são os mesmos. Há apenas uma voz que Deus escolheu para ser, assim diz o Senhor. Uma. O verdadeiro ministério dir-vos-á que não há nada mais importante do que ouvir a palavra de Deus, da voz de Deus, em cassete. Eles podem pregar, ensinar, ou o que quer que sejam chamados a fazer, mas eles devem colocar a voz de Deus em primeiro lugar. Mas eles não estão fazendo isso, mas colocando o seu ministério em primeiro lugar. As suas próprias ações provam aquilo em que acreditam. Eles evitam responder à pergunta sobre colocar a voz de Deus em seus púlpitos, dizendo: o irmão Joseph não acredita em ministros. Ele não acredita em ir à igreja. Eles adoram um homem. Eles estão seguindo a doutrina de Joseph. Ele está a criar uma denominação ao tocar e ouvir as mesmas cassetes, apenas distraindo as pessoas da questão principal. A ação deles prova o que eles acreditam pelo que eles ensinam ao seu povo. O seu ministério em primeiro lugar. Eles dizem que ter as pessoas ouvindo a mesma fita ao mesmo tempo é uma denominação. Não é exatamente o que o irmão Branham fez quando esteve aqui. Conectar as pessoas para ouvirem a mensagem todas ao mesmo tempo?
Perguntem a si mesmos: se o irmão Branham estivesse aqui hoje, em carne e osso, ele não teria toda a noiva, o cap, para ouvi-lo todos ao mesmo tempo? Será que ele não tentaria reunir a noiva em torno de seu ministério, como ele fez antes de Deus levá-lo para casa? Deixe-me acrescentar algo aqui. Os críticos dirão: veja, lá vai ele, muito no homem. Eles estão seguindo um homem, William Marion Branham. Vamos apenas ver o que a palavra diz sobre isso também. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como revelados a Paulo. Ele falará, e aqueles que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão o efeito benéfico do ministério desse profeta. Isto vai enfurecer o diabo como nenhum outro, e ele vai atacar-me ainda mais. Mas, pessoal, é melhor verificarem isto com a palavra. Não porque eu disse isso. Não. Então eu seria como qualquer outro homem. Mas abram seus corações e mentes e verifiquem isso com a palavra. Não o que qualquer outro homem diz ou interpreta para vós, mas o que o profeta de Deus disse. Depois desta carta, dar-vos-ão citação após citação, após citação. E eu digo amém a cada citação. Mas e a coisa principal? Estão a usar as citações para vos dizer que ouvir o profeta é o que devem fazer ou o seu ministério. Se eles dizem a mensagem, o profeta, então digam-lhes para colocar essa voz em primeiro lugar na vossa igreja. Com base apenas com o comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há até mesmo opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos eles mantêm juntos. E é isso mesmo. Esta citação diz-nos que não pode ser e não será um grupo de homens, não é um ministério que vai unir o povo, porque só pelo comportamento humano eles estão divididos. Em pontos menores de doutrinas maiores, não podem estar todos de acordo. Por isso, é preciso voltar à palavra original. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurado nesta última era, pois esta última era vai voltar a manifestar a noiva palavra pura. Quem nos guiará? Uma voz com o poder da infalibilidade terá que liderar a noiva. Isso significa que teremos a palavra mais uma vez como foi perfeitamente dada e perfeitamente entendida nos dias de Paulo. Glória é perfeitamente dada e perfeitamente entendida. Não precisa de interpretação, pois foi perfeitamente dada e nós, a noiva, entendemos perfeitamente e cremos em cada palavra. E é isso mesmo. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta depois de quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da educação e do mundo da religião que como João Batista e Elias de antigamente. Ele ouvirá apenas de Deus. Ele terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. Ele, como está declarado em Malaquias 4:6, voltará o coração dos filhos para os pais. Ele trará de volta os eleitos do último dia e eles ouvirão um profeta vindicado dar a verdade exata como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E os eleitos que estiverem com ele nesse dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão o seu corpo
serão a sua voz e realizarão as suas obras. Aleluia! Estão a ver? Estamos a ver. Acreditamos nisso. Estamos a descansar nele. Estão convidados a juntarem-se a nós enquanto ouvimos o porta-voz de Deus, a voz que unirá a noiva de Jesus Cristo, o seu profeta vindicado, enquanto ele nos dá a verdade exata às 12 horas, horário de Jeffersonville. O irmão Joseph Branham. Mensagem de 25 de julho de 1965. Os ungidos no tempo do fim. Até a próxima vez. Vejam estes dois websites: www.svfellowship.info e www.branhamtabernaculo.org. Deus vos abençoe e shalom.